Gabriel sempre achou estranho morar no 10º andar de um prédio que dizia ter apenas 9. O elevador marcava 10 quando ele subia, mas o painel na recepção só listava 9 andares. Achou que era erro de programação ou algo mal configurado. Nunca questionou. Mas tudo mudou numa terça-feira quando entrou no elevador e, sem apertar botão algum, o visor mostrou 12 e a porta se abriu. O andar era estreito, com carpete velho e iluminação amarelada. Um corredor longo, sem portas visíveis, só paredes. Gabriel recuou, assustado, e apertou o botão do térreo. A porta fechou lentamente. Achou que tinha sonhado, mas ao contar à vizinha, ela empalideceu. Você também viu? Ela morava ali há 6 anos e sempre evitava usar o elevador à noite. Ele muda de destino sozinho. Nos dias seguintes, Gabriel tentou replicar o episódio, mas o elevador sempre obedecia. Nada de andares extras. Nada fora do comum. Até a madrugada de sexta, quando chegou do trabalho. Sozinho, entrou no elevador e apertou o botão do 10. Mas o visor piscou e travou no número 14. A porta se abriu para um andar que não existia nos registros do prédio. O mesmo carpete, a mesma luz amarelada. Dessa vez ele saiu. Caminhou por metros sem fim. As paredes pareciam se mover como se o corredor se estendesse à medida que andava. Voltou correndo, coração disparado. Quando entrou no elevador novamente, o botão do térreo já estava acionado. Desceu em silêncio, suando frio. Ao sair, encontrou um bilhete preso à parede. Não entre se o andar não for seu. A letra era familiar. Parecia a sua. Gabriel começou a pesquisar o histórico do prédio. Descobriu que na planta original, o edifício teria 13 andares. Mas após um acidente durante a construção, 2 andares foram desativados e lacrados. A construtora removeu registros para evitar escândalos. Ninguém deveria saber. Mas o elevador parecia não ter esquecido. Ele continuava a reconhecer andares que, oficialmente, não existiam mais. A curiosidade virou obsessão. Gabriel começou a entrar no elevador em horários diferentes, tentando entender o padrão. Anotava datas, horários, até a música ambiente. E sempre que estava sozinho, o elevador parava em um andar sem número. Cada vez um diferente. Em todos o mesmo silêncio sufocante e a sensação de que estava sendo observado. Como se algo o esperasse ali dentro. Passou a ter pesadelos com corredores intermináveis e portas que levavam a espelhos. Em um deles, viu a si mesmo saindo de um elevador. Mas não era ele. O reflexo tinha os olhos escuros demais e um sorriso frio. Acordou gritando. A sensação de estar sendo puxado para fora da realidade aumentava. Começou a evitar o elevador. Mas ele continuava ali, como um convite constante. Até que numa noite, ao chegar, viu que todos os botões do elevador estavam desligados. Apenas um brilhava. O número 0. Curioso, entrou. A porta se fechou sozinha. O visor não marcava andar. Apenas uma linha em branco. E naquele momento, Gabriel soube. O elevador estava escolhendo o destino por ele. E não havia mais como recusar. O elevador desceu em silêncio absoluto. Nenhum som mecânico. Nenhum tremor. Gabriel olhava fixamente para o visor apagado como se esperasse uma resposta. O tempo parecia não passar. Até que, sem aviso, a porta se abriu. À frente, um saguão escuro, com janelas que davam para o nada. Lá fora, só névoa. Era como estar no subsolo de um lugar que não existia. Mas, ao mesmo tempo, parecia familiar. Como um eco da memória. No centro do saguão, havia uma única porta iluminada por uma lâmpada pendurada. Gabriel se aproximou devagar, sentindo o ar pesado. Ao tocar a maçaneta, a luz piscou. E por um segundo ele viu seu reflexo no vidro da porta. Mas seu rosto estava invertido. Como se algo o olhasse de volta, usando a imagem dele. Abriu a porta devagar. Do outro lado, um corredor idêntico ao de seu prédio, mas com detalhes trocados. Como num sonho. Andou com cautela. O corredor era silencioso demais. As paredes tinham quadros, mas os rostos nas fotos estavam borrados. Em um deles,
Reconheceu sua própria silhueta ao fundo, como se tivesse estado ali antes. A cada passo, o ambiente mudava sutilmente. O piso rangia mesmo sendo de concreto. A luz piscava em intervalos que pareciam obedecer à sua respiração. Era como se o lugar reagisse à sua presença. Chegou a uma porta com seu número de apartamento, mas a fechadura estava invertida. Ao encostar, ela se abriu sozinha. Dentro, uma réplica do seu lar, mas espelhada. Móveis do lado oposto, quadros trocados de posição. No sofá, havia uma cópia exata dele. Parado, olhos abertos, sorriso leve. Gabriel congelou. A cópia se virou lentamente, como se soubesse que ele estava ali o tempo todo. Sem saber o que fazer, Gabriel recuou. A cópia apenas sorriu mais largo. Então falou: "Você demorou. Estávamos esperando." A voz era idêntica, mas ecoava como em um sonho. Gabriel correu. Ao sair do apartamento espelhado, o corredor se esticou atrás dele, e as luzes foram apagando uma a uma. Correu até o elevador, que ainda estava com a porta aberta. Entrou. Os botões tinham desaparecido. Dentro do elevador, o espelho agora mostrava o outro Gabriel, o que sorria. Mas ele não estava no elevador, apenas no reflexo. Gabriel fechou os olhos, desejando acordar. Quando abriu, a porta se abriu novamente. No térreo, a recepção do prédio parecia normal. Gente passando, barulho de rua. Saiu em silêncio sem olhar para trás. Mas ao cruzar a porta, sentiu algo estranho em sua sombra. Olhou para o chão. Sua sombra estava ali, mas levemente atrasada, como se reagisse com milésimos de segundo de diferença. Entrou no apartamento, trancou a porta. Tudo estava aparentemente igual. Mas ao checar seu reflexo no espelho, notou algo. Seus olhos não piscavam junto com ele. E havia uma leve rachadura no vidro que não estava ali antes. Como se alguém tivesse batido do outro lado. Nos dias seguintes, evitou o elevador. Subia de escada. Mas uma noite chegou em casa e o painel do elevador estava aceso, com apenas um botão brilhando, o número 1. Ele não morava mais no 10º andar. Ninguém no prédio se lembrava dele. E ao tentar mostrar os vídeos de segurança, as imagens estavam corrompidas. Em todas, o elevador parava, em andares que ninguém lembrava de existir. Gabriel decidiu deixar o prédio. Preparou as malas e avisou o síndico, que apenas o olhou com estranheza. "Você mora aqui?" perguntou. Ninguém parecia lembrar dele. Nem mesmo seu nome constava na lista de moradores. O apartamento 1001 agora estava vazio, trancado com corrente, como se nunca tivesse sido habitado. Gabriel sentiu que não adiantava discutir. Só queria ir embora. Mas algo dentro dele dizia que era tarde demais. Pegou um táxi e partiu. Mas ao olhar pelo retrovisor, viu o prédio ainda lá, mesmo após quilômetros. Era como se o prédio o seguisse, não o contrário. Pediu para descer e entrou em um hotel simples. Durante a noite, ouviu o som de um elevador vindo do corredor. Mas o hotel não tinha elevador. Ao abrir a porta, viu o mesmo visor aceso. O elevador havia encontrado ele de novo. Começou a vagar de cidade em cidade, mudando de lugar, tentando fugir daquilo. Mas o elevador sempre voltava. Às vezes em sonhos, outras em espelhos. Em uma ocasião, ouviu a campainha de elevador no meio de uma estrada deserta. Era como se o próprio conceito de fuga tivesse sido deletado. Não importava onde estivesse. Aquela porta de aço, fria e silenciosa, sempre voltava a se abrir. Com o tempo ele parou de correr. Passou a observar. Percebeu que não era o único. Em fóruns da internet, encontrou relatos parecidos. Pessoas que viram andares inexistentes, portas sem destino, corredores espelhados, nomes diferentes, cidades diferentes, mas o mesmo padrão. Como se todos estivessem conectados por um sistema subterrâneo de andares que não pertencem a este mundo. Gabriel passou a registrar tudo. Escrevia obsessivamente, desenhava os corredores, mapeava os botões acesos. Chegou a construir um diagrama com conexões entre os andares que visitou. Tudo indicava que não eram aleatórios.
Eram portas entre realidades. Alguns chamariam de alucinação. Ele chamava de acesso. Como se o elevador fosse um teste, ou um convite. Um convite para algo que não tem volta. Um dia, ao acordar, encontrou um espelho em seu quarto que não estava ali antes. Era oval, antigo. No reflexo, seu quarto parecia mais escuro, e ele se via sorrindo. Mas não estava sorrindo de verdade. Ao tocar o espelho, sentiu um puxão leve, como se a superfície cedesse. Recuou, mas algo dentro dele sabia. Aquela era mais uma porta, e estava aberta. Naquela noite não resistiu. Vestiu-se como se fosse para uma viagem. Pegou sua mochila, entrou no elevador de um prédio qualquer e esperou. Nenhum botão. Apenas a sensação de descida, o visor apagado. Quando a porta abriu, não havia luz. Mas ele entrou mesmo assim. Seus olhos se ajustaram à escuridão. Não sentia medo. Apenas a certeza de que estava indo para onde sempre foi chamado. Desde então, ninguém mais viu Gabriel. Mas há relatos. Pessoas que entram em elevadores e juram ver um homem parado lá no fundo, com os olhos fixos e um leve sorriso. Nunca fala, nunca se move, mas sempre está lá, esperando. E se você olhar rápido demais, talvez veja o botão 1 acender. Nesse caso, só há uma pergunta a fazer. Você vai sair? Ou vai deixar a porta fechar?